Paz do Senhor, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vocês estão legal? Que bom, que show, é um alerta. Hoje eu estou bem. Apesar de que passei 2 dias aí um pouco ruim da coluna, né? A minha coluna estava crocante. Não é velhice, tá, gente? Apesar de já ter aí os meus 34 anos, não é velhice, gente. Flor da idade, de uma vida desregrada e sedentária. Sim. Antes do brechó, eu estava todo vapor, eu fazia exercício, ia correr na rua, postava, e era minha alimentação também que já estava ótima. Aí, depois eu montei o brechó, veio muitas turbulências, muitas circunstâncias difíceis, e a gente é muito voltada às circunstâncias difíceis, né? Como que é que pode o ser humano ser tão voltado às circunstâncias difíceis do que propriamente para a solução, né? Já tira daí que nós somos seres extremamente emocionais. Que as coisas aconteçam assim, de uma hora para outra. E a gente tem que se cuidar. É verdade. Quero trazer um alerta aqui para vocês, porque Deus, ele me corrigiu, ele me admoestou, ele me alertou. Eu estava muito preocupada porque eu tinha que gravar o vídeo na terça-feira. Não, eu prometi, falei que ia gravar o vídeo na terça-feira. E fiquei muito preocupada com isso. E aí os meus braços começaram a doer, as minhas costas estavam doendo já. Começaram a doer triplamente. Eu tive um derrame nesse olho. Às vezes você não sente que você está tendo crise de ansiedade. E é muito importante que vocês estejam alertas aos sintomas do seu corpo. A maneira que o seu corpo está respondendo isso, para que você venha tomar as certas medidas de precaução. Por mais que seja muito difícil para mim, mas é importante eu passar para vocês, porque eu já tive outros problemas em relação a isso. Por causa da minha insônia, eu tava orando de madrugada, eu fiz um propósito com Deus de orar, tipo, às 3 da manhã, tal, legal. Mas até então, gente, eu não estava dormindo até às 3 da manhã. E quando eu terminava de orar, que por volta de umas 4h30, 5 horas, eu não voltava a dormir. Eu não tinha sono e eu não dormia mentalmente. E aí tinha que estudar a palavra para gravar vídeo, para fazer live. Eu tava com uma estafa emocional. Arretou com uma crise de ansiedade. Me trouxe o quê? As dores que eu estava sentindo em todo o meu corpo. Eu estava sentindo tensão no pescoço, que irradia pro ombro, né? Sentindo a minha coluna, que é essa parte da lombar, e também a parte da pernas. Falei para Deus que eu ia me cuidar, que eu ia marcar consulta no médico, fazer um check-up, para ir atrás disso. Dormi muito, né? Descansei muito. Então hoje eu estou muito melhor para gravar esse vídeo aqui para vocês. Eu compreendi. A bola aqui do meu olho ontem, ela tava bem vermelha, eu vou deixar aqui pra vocês a foto, ó. É importante que vocês estejam alertas ao corpo de vocês, ao como que o corpo de vocês está respondendo, tudo isso que eu quero te alertar isso à luz da Bíblia, né? À luz da Bíblia, gente, é muito importante que nós usemos a palavra, porque Deus, ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. Ele não quer somente que você cuide da obra dele. Ele quer que você cuide de você. É importante que você cuide de você. Toma conta da sua vida. Para que você venha alcançar nações, você precisa estar bem. Querem ver que você está bem. E para que você esteja bem, você precisa se cuidar. Na epístola de 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 23, que diz assim, ó: não beba somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Paulo estava direcionando essa palavra para Timóteo, o filho dele na fé, o amigo dele. Timóteo, por sua vez, foi chamado desde novo para uma grande obra. Timóteo era um jovem exemplar na sua santidade, na sua integridade, um homem que guardava a lei, responsável pela sua pouca idade. Ele era muito responsável. Então tinha coisas que Paulo confidenciava a ele, confiava a ele para que ele executasse mais do que os outros, porque ele era como se fosse o seu braço direito muito comprometido na obra de Deus.
Porém, a sua pouca idade e as suas muitas responsabilidades acarretaram algumas enfermidades no seu corpo. Trouxeram dores no estômago, aqui só diz a dor no estômago. Mas imagino, por conta dos seus jejuns muito longos, má alimentação, até mesmo mau repouso, né? As pessoas não dormiam muito. Esses que se levantavam para fazer a obra de Deus dormiam muito pouco porque eram muito perseguidos. O tempo todo estavam sendo presos, o tempo todo estavam sendo perseguidos. Então eu imagino que não havia um descanso, né? Eu imagino que não havia um descanso, um repousar assim pleno. Ele foi chamado, a Bíblia não relata a idade certa de Timóteo, mas alguns historiadores dizem que ele tinha por volta de uns 15, 16 anos quando Paulo o conheceu. A mãe dele era judia, o pai dele era grego, a mãe dele ensinou as leis de Moisés, mas ele acatou os ensinamentos de Paulo e ele fez-se discípulo de Paulo. Ele queria estar perto de Paulo, ele queria fazer o que Paulo fazia e Paulo entregou a ele a responsabilidade de cuidar da igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, gente, a gente já falou sobre ela aqui nos vídeos. Se você não assistiu as lives, vai lá. Era uma igreja difícil, uma igreja que não se dobrava muito às palavras de Paulo, não. Já entendi agora! Mas Paulo nunca abandonou Timóteo. Pelo simples fato da igreja não ver nele credibilidade por ser muito jovem, aí Paulo tinha que se falando, olha gente, Timóteo, ele é sim um jovem de Deus, eu o ensinei, né, o evangelho de Cristo está nele, eu como seu próprio discípulo, ele foi circuncidado, então ele tinha todas as características de um homem para estar na frente de um trabalho. Por sua vez, isso não deixou de acarretar algumas enfermidades sobre ele. Paulo compartilha com ele a sua experiência de cuidados pessoais. Mas também diz aqui no capítulo 4, no versículo 16, ele diz assim, ó, mantenha-se vigilante em tudo quanto faz e pensa. Permaneça fiel ao ensinamento e você salvará tanto a você mesmo como aos que o ouvem. Muito, muito importante isso. Para que você venha salvar outros, você precisa cuidar de você. Você precisa se salvar. Você precisa se socorrer para que você venha socorrer outras pessoas. Isso não é uma regra, é claro. Se você estiver no seu leito de morte e você tiver a oportunidade ainda de falar do amor de Cristo para alguém, você não perde a sua oportunidade e fale, porque até a morte eu vou ser fiel e vou combater o bom combate. Mas nessa vida aqui, gente, nós precisamos ter equilíbrio. Cuidar de você e cuidar da obra do Senhor. Cuidar dos seus e cuidar da obra do Senhor. Você precisa cuidar de você. Eu passei uma época da minha vida me cuidando bastante. Eu tinha muito tempo de me cuidar e acabava mesmo cuidando da obra do Senhor, porque eu cantava nas igrejas, eu ia nas igrejas, então eu estava vivendo uma vida mais plena. Porque a gente estando bem, a gente vai ter cabeça para pensar no que a gente leu, no que a gente aprendeu. Por isso que a gente tem que viver aquilo que a gente prega. Não adianta eu vir aqui pregar vida, profetizar vida a você e amanhã eu amanhecer morta. Tudo o que eu podia fazer, eu fiz. Esse é o recado que eu tenho para dar para vocês. Não deixe de cuidar de você, não deixe de cuidar do seu emocional, não deixe de cuidar da sua cabeça, não deixe de cuidar do seu corpo, não deixa, gente. É muito importante que vocês venham cuidar de vocês, que vocês venham cuidar de outros. Cuide de você, mantenha-se no equilíbrio, durma, não se automedique, seja responsável, porque você precisa ser espelho para aqueles que te ouvem. Você só irá salvar alguém se você estiver a salvo. É isso, é assim que funciona o Evangelho. Que o Espírito Santo venha envolver vocês de graça através dessa palavra e que a sabedoria de Deus venha entrar em vossos corações. E curta esse vídeo, curta, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal, porque é muito importante aí para ajudar o Ministério da Joy, tá bom? Deus abençoe.